Apesar de tudo que está acontecendo na economia, os mercados de ações não param de subir. É alta atrás de alta, meu amigo, principalmente nos mercados lá de fora. Isso significa que eu acho que boa parte das ações já estão custando caro, mas nem todas. Existem algumas exceções e é sobre uma delas que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Então bora lá! Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E terça-feira é dia da gente conversar um pouco sobre como investir no exterior. E você deve ter notado que na semana passada não teve vídeo aqui no canal. Isso aconteceu porque infelizmente eu não tive tempo de gravar nenhum vídeo para vocês. Você sabe, o canal aqui ele é apenas um hobby para mim e não a minha profissão. Eu sou advogado e de vez em quando é assim mesmo, a demanda é história e a gente fica sem tempo para nada. A gente precisa focar na nossa profissão. Então se você quiser que o nosso canal da Capital Global ele deixe de ser apenas um hobby e se torne algo profissional, para que a gente possa trazer aí vídeos com mais frequências e mantendo sempre uma alta qualidade, bem, considere enviar esse vídeo para alguém que você gosta. Envia aí nos grupos de WhatsApp dos teus amigos e daqueles que se interessam por esse tema. Porque de quebra, além de estar ajudando esse canal, você também vai estar trazendo uma informação valiosa para pessoas que são queridas por você, que podem ajudar essas pessoas a prosperar aí na carreira delas. Então, cara, tá esperando o quê? Compartilha, porque todo mundo vai sair ganhando. E se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, também considere se inscrever, porque aqui a gente vai falar de temas como investimentos, empreendedorismo e internacionalização. Temas que eu tenho certeza que vão ajudar aí na busca do seu sucesso. Então bora lá. Você deve ter notado que a gente está em um momento muito peculiar aí da nossa história, que a gente está vivendo uma crise mundial praticamente. E apesar disso, parece que os mercados eles estão ignorando a crise e as ações das empresas elas estão batendo alta atrás de alta. É recorde atrás de recorde. Isso acontece principalmente se a gente for olhar o mercado lá fora. Então veja, por exemplo, aqui o mercado do S&P 500, que é o principal índice das bolsas de valores americanas. Aqui você pode ver que teve uma verdadeira recuperação em V, que o mercado já até superou o topo histórico que ele tinha feito antes do crash lá de março. E eu acho isso surpreendente porque mostra que mesmo as empresas elas tendo tido um resultado muito pior, estando com os fundamentos muito piores do que eles estavam antes, ainda assim as ações elas estão custando a mesma coisa que elas estavam custando na época que os resultados estavam melhores. Então, se o preço da ação ele tem que refletir aí o valor intrínseco da empresa, no caso tá havendo um descolamento agora, porque as empresas elas não estão nas mesmas condições que elas estavam antes dessa crise, mas mesmo assim o preço de boa parte dessas ações já está nos mesmos patamares, então há um descasamento aí. E mais do que isso, eu já achava que as ações elas estavam caras na maior parte dos casos, mesmo antes da crise. Imagina então agora que os fundamentos das empresas estão até piores. Isso significa que o descolamento entre o preço e o valor que essas empresas têm entregado para a sociedade, na minha opinião pelo menos, ele está ainda maior. Mas isso é lógico, a gente está falando aí em termos gerais. E eu continuo estudando aí as empresas, os papéis, dia após dia. E de vez em quando, nesses meus estudos, eu me deparo aí com algum papel que ele meio que não surfou essa alta aí. De modo que eu até compraria esses papéis se eu fosse fazer uma compra agora. Papéis aí de empresas que elas estão relativamente baratas quando a gente olha para o restante no mercado. E é sobre uma dessas empresas que eu quero conversar com você um pouquinho a partir de agora. Lembrando que esse vídeo não é um conselho de investimentos e que eu não faço conselhos de investimentos. Aqui a gente traz apenas informações para fins de entretenimento. E a empresa que eu quero comentar com você hoje é a Verizon Incorporation, a VZ, que está listada na Bolsa de Valores de Nova York. Se você não conhece a VZ, ela é uma empresa americana que atua no ramo de telecomunicações. E embora ela não seja muito conhecida no Brasil, até porque o nosso mercado ele é muito fechado nesse setor, ela é uma empresa que hoje ela está espalhada globalmente, o que torna ela ainda mais resiliente. Para você ter uma ideia, ela possui cerca de 200 milhões de clientes ao redor de todo o planeta. E tem algumas razões porque eu acredito que essa empresa é interessante, mas a principal delas é o fato delas terem uma posição estratégica aí nos estudos e na exploração do 5G.
Se você não sabe, o 5G ele é a tecnologia aí de comunicação que vai substituir o 4G daqui a alguns anos. É a tecnologia do futuro. Mas muito mais do que isso, ela é um ponto de inflexão na forma como a gente lida com processamentos de dados de internet. Há quem diga que a tecnologia 5G ela vai revolucionar a forma como o ser humano vive em sociedade, como ele lida aí com seus trabalhos, vai criar novos trabalhos e substituir outros. E eu acredito que não é um exagero pensar nisso. Até porque o 5G provavelmente ele vai ser tão revolucionário como a internet foi na época que a gente vivia apenas com telefone. Ele vai processar dados quase 100 vezes mais rápido do que a gente processa hoje em dia. E se hoje pouca gente se importa com o 5G, é muito provável que no futuro isso aí vá mudar. Esse gráfico aqui mostra pra gente qual que é o tamanho do mercado das diferentes tecnologias de comunicação ao longo dos últimos anos e também traz uma projeção aí para o que deve ocorrer no futuro. Veja que a gente vai ter o 2G, o 3G, o 4G e o 5G. E agora em 2020 a gente está em algum lugar mais ou menos por aqui. Veja então que hoje em dia a tecnologia 5G ela não compõe nenhum número muito significativo do mercado. Mas a projeção é que para os próximos 5 anos o 5G já controle cerca de 50% de todo o mercado aí de telecomunicações. A tecnologia está apenas no seu começo, mas já está na iminência de crescer a ponto de dominar praticamente a metade desse mercado em alguns poucos anos. E o mais interessante é que a Verizon ela é uma das empresas que está na vanguarda aí da exploração dessa tecnologia. E é claro que as empresas aí que são pioneiras, elas vão se beneficiar e muito em relação aos seus concorrentes. A propósito, se você entrar no site da Verizon, você vai ver que eles estão falando que a tecnologia 5G deles vai ser a mais rápida de todas, vai ser superior à dos demais. O que, convenhamos, eu não sei se é verdade ou se é um pouco aí de marketing deles. Mas independentemente de ser verdade ou não, o fato é que eu acredito que sim, a tecnologia deles, se não for a melhor, vai estar sim entre as melhores e com certeza vai entregar muito resultado aos seus clientes. Então agora que a gente já entendeu o que é a tecnologia 5G, vamos dar uma olhada nos fundamentos da Verizon. E para fazer isso eu vou acessar o site finance.yahoo.com. Me acompanhe aqui na tela. Veja como é interessante o preço por lucro da Verizon. O P/E Ratio aqui no site, que vai ser de 13,06. Isso significa que vai levar 13,06 anos para que você reaveja os investimentos que você fez na compra dessas ações apenas com os lucros da empresa. Ou seja, em 13 anos de dividendos você vai receber aí tudo que você pagou. Claro, isso desde que todo o restante se mantenha constante. E embora 13,06 não seja o melhor dos números para a gente ter em uma relação de preço por lucro, afinal, quanto mais baixo for esse número, melhor para a gente, esse valor também não vai deixar de ser interessante não. Ainda mais se a gente for olhar o restante do mercado e também se a gente for olhar o fato de que a VZ ela é uma empresa que está em crescimento, mas ela já está em um mercado que ela é grande e relativamente consolidado. Então, esse valor aí, ele é condizente, ele é relativamente bom. Agora, o que me interessa nessa empresa mesmo não vai ser o preço por lucro. O que eu mais gosto são os dividendos, porque ela paga cerca de 4,16% de dividend yield. E aí você pode me falar que esse valor ele é baixo, mas eu discordo de você, porque você precisa se lembrar que a gente está falando de pagamento em dólares e muito mais vale ganhar, sei lá, 4,16% de dividendos em dólares do que ganhar 30% em uma moeda fraca que vai se desvalorizar muito rápido, como por exemplo em pesos argentinos, como eu sempre falo aqui no canal, mas eu já expliquei detalhadamente esse raciocínio nesse vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir também. E quanto ao gráfico da empresa, ao preço, como é que ele funciona? Tá subindo, tá caindo? Qual que é o comportamento dessa empresa no longo prazo? Bem, se a gente for olhar os últimos anos, a gente vai ver que ele é um gráfico relativamente volátil. Ele fica lateralizando bastante, ou seja, ele anda de lado aí durante vários anos. Mas, se você for olhar mais a fundo, você vai ver que ele está dentro de uma grande tendência de alta, nesse canal aqui que eu acabei de destacar. Então, vendo esse gráfico, a gente chega na conclusão de que as ações da Verizon, elas não são aquele tipo de papel que compra para decolar, que você compra na esperança de ficar rico do dia para a noite, como, sei lá, uma Tesla da vida. Por outro lado,
A gente está falando das ações de uma empresa que tem apresentado resultados de forma consistente e que tem te pagado dividendos aí de uma forma bastante sustentável, dividendos relativamente gordos, bastante interessantes. E mesmo que a empresa ela tenha esse crescimento aí um tanto quanto lento, ela está tendo sim um crescimento. A tendência de alta, você acabou de ver, ela existe. E digo mais, se você for comparar a performance da VZ com a performance do índice Bovespa, você vai ver que a performance dela é muito superior ao índice Bovespa, que nada mais é do que a média das principais ações da nossa bolsa. É claro, para você fazer essa comparação, você precisa botar tanto o Ibov como a VZ na mesma moeda. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Veja que enquanto a Verizon hoje ela já está 40% acima do topo que ela fez antes da crise de 2008 e está nesse canal de alta desde 2013, o índice Bovespa dolarizado ele nunca superou o seu topo histórico e ele segue em uma tendência crônica de baixa. Ele está dentro desse canal fazem 12 anos. Lembrando que quando o mundo quer olhar para o Brasil, o gráfico que ele vai ver vai ser esse que eu acabei de te mostrar, do Ibovespa dolarizado, e não do Ibovespa em reais, como a maior parte dos brasileiros costuma olhar na hora que abre aí o home broker na corretora brasileira. Mas voltando aqui a falar da VZ, um outro ponto dos fundamentos dela que eu acho bastante interessante é o fato de que nos 2 últimos trimestres a empresa superou as expectativas dos analistas em seus resultados. Isso significa que a empresa ela se mantém resiliente e saudável, o que também, consequentemente, demonstra que ela é uma boa pagadora de dividendos e que provavelmente ela vai continuar pagando esses dividendos mesmo nesses tempos de crise. E nessa mesma linha, a empresa também tem apresentado um excelente fluxo de caixa livre. Na verdade, hoje, se a gente for comparar o fluxo de caixa deles com o que eles pagam de dividendos, a gente vai ver que os dividendos comprometem apenas 50% do fluxo de caixa, o que significa que eles têm aí condição de continuar pagando esses dividendos, corroborando aquilo que eu acabei de te falar, de que eles provavelmente vão continuar pagando e de que esse pagamento ele é bastante sustentável ao longo do tempo. E voltando aqui para o Yahoo Finance, mais precisamente para essa parte que mostra aqui o balanço patrimonial da Verizon, a gente vê que o PL dela, o patrimônio líquido, subiu quase 2,4 bilhões de dólares em um único trimestre, o que é cerca de 3,5% de alta. Ou seja, a diferença entre o ativo e o passivo da VZ cresceu apesar de toda essa crise. E é por tudo isso que eu acabei de te falar que eu acredito que a Verizon é uma empresa sólida que pode ser uma alternativa aí para ser comprável mesmo em setembro de 2020, por exemplo, no auge dessa crise. E mais, eu digo que ela é uma empresa muito promissora para o futuro. Eu acredito nela no longo prazo, principalmente por causa da evolução do 5G e pelo fato dela ser pioneira e ser uma empresa aí com excelentes resultados. Embora ela seja um papel aí que ele tem essa tendência meio lateral no preço, ele tem uma alta e vale a pena porque ele vai estar pagando dividendos aí de uma forma constante e dividendos relativamente gordos, em dólares, como todo mundo quer. E aí você deve estar se perguntando, então Guilherme, isso quer dizer que você comprou as ações da VZ aí nessa crise, né? Tô sacando. E aí eu vou te falar que, cara, não, eu não comprei. Eu gosto da empresa, mas eu não comprei porque não faz sentido para mim mantê-la na minha carteira. Não faz sentido comprar esse papel agora. Quer dizer, a gente gosta de muitas coisas, mas nem por isso a gente vai querer ter todas essas coisas dentro de casa, não é verdade? E esse é um típico caso de uma empresa que eu namoro, que eu gosto de observar, que eu acompanho, que eu acredito, mas que não faz sentido ter na minha carteira, muito menos adquiri-la agora, e por isso que eu não coloco ela no meu bolso. Mas, lembrando que isso não é um conselho de investimento, é apenas o que eu faço, e por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.